A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazer aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras Sagradas mais um subsídio da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na Carta aos Hebreus. Esta é a revista do primeiro trimestre de 2018 da CPAD. Nós já estamos chegando na lição de número 8, que traz o título Uma Aliança Superior. Antes de trazermos os nossos conceitos desta pré-aula, eu quero dizer que nós temos também aula para jovens, juvenis e adolescentes com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição. Também você tem aí o blog Auxílio ao Aluno EBD. Este blog é do Jardiel, lá de Moreno, Pernambuco. E ele está sempre divulgando ali os nossos vídeos, também muitos subsídios para professores de EBD. Acesse lá, está aí na descrição do nosso vídeo. Uma aliança superior, esta é a lição de número 8. O nosso texto áureo, ele está em Hebreus 8, versículo 10, que diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A verdade prática diz: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. A leitura bíblica em classe para você acompanhar está em Hebreus capítulo 8, os versículos 1 ao 10. No primeiro momento, nesta pré-aula, nós precisamos definir aliança. O título desta aula é Uma Aliança Superior. O que é uma aliança dentro dos conceitos bíblicos? Como que os povos antigos do Oriente, eles entendiam aliança? Então, quando a gente vai buscar, a gente vai encontrar que aliança é um pacto ou um tratado, um acordo, um ato de aliar-se ou um pacto. Como era feito este processo da aliança? Quando se falava aliança nos dias de Abraão, nos dias de Jó, o que eles estavam querendo dizer com esta palavra aliança? Na verdade, era feito um ritual. Neste ritual, um animal era sacrificado e seu corpo era partido, e seus pedaços eram colocados no chão, e entre eles, entre os pedaços deste animal, entre as partes deste animal, passavam aqueles que estavam fazendo a aliança. Quando eles faziam isto neste ritual, eles estavam declarando que aquele que quebrasse a aliança deveria ser despedaçado conforme foi aquele animal. Então, quando se falava em aliança no Antigo Oriente, era algo muito sério. Então, esse ritual ele era sempre feito na antiga Mesopotâmia também. Povos pagãos faziam. Quando duas partes iam fazer uma aliança, eles sacrificavam o animal, partiam em dois, e aqueles que celebravam a aliança passavam entre as partes do animal, declarando que eles jamais quebrariam a aliança. Assim como era impossível juntar as partes daquele animal que fora partido ao meio, assim também era impossível a eles quebrar a aliança. Você pode ver isso no texto sagrado em Gênesis capítulo 15, versículos 9 a 17, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e ali também ele faz esse ritual, ele parte os animais no meio. Você pode ler isto em Gênesis 15, versículos 9 ao 17.
Se você olhar também para Jeremias, olha só, eu trouxe aqui um conceito histórico, mas você tem um subsídio bíblico, né, para você entender este conceito histórico. Veja só, Jeremias 34, versículo 18. Eu vou ler para vocês, olha. Eu entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Deus falando aí através do profeta Jeremias que entregaria os homens que haviam quebrado a aliança, e fala da maneira como fora feito esta aliança. Então o primeiro momento desta pré-aula é definir o que é uma aliança dentro do conceito histórico dos dias bíblicos lá do Antigo Oriente. Em segundo momento, precisamos definir tabernáculo, porque a lição vai falar muito de tabernáculo. E você pode colocar tabernáculo na sua aula e pode haver alguém que não saiba o que é o tabernáculo, o que significava o tabernáculo, qual é a definição. Então a palavra tabernáculo vem de tabernaculum, uma palavra latina. Nos originais bíblicos, no grego e no hebraico principalmente, existem várias palavras para falar de tabernáculo, falar de santuário, que não é possível colocar aqui. Mas a palavra vem do latim tabernaculum, que quer dizer uma barraca, taberna, moradia ou lugar de habitação. Era uma tenda portátil que os israelitas carregaram nos 40 anos de vagueações no deserto e também na terra prometida, até que Salomão construiu o templo. Eles utilizavam o tabernáculo, era uma tenda móvel. Era o local onde Jeová tornou conhecida a sua presença, e era ali no tabernáculo que ele manifestava a sua glória. Também era chamado de tenda da reunião ali em Êxodo. Qual era a função do tabernáculo? O tabernáculo nada mais era do que o local de culto, onde os hebreus celebravam o seu culto, onde era realizada toda a liturgia levítica. O principal objetivo era para que Jeová habitasse em meio ao seu povo. E você pode ver isso, eu até vou para lá, Êxodo capítulo 25. Olha só o que Deus diz a Moisés. Êxodo 25, versículos 8 a seguir, diz assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O texto continua, mas veja só o mistério, que Deus tão grande, que Deus tão maravilhoso é esse. Nenhum dos povos pagãos tinham um Deus que dissesse isso: eu quero habitar no meio de vocês, até porque eram deuses que não tinham vida, eram deuses falsos, era pedra, madeira, barro. Agora, o Deus dos hebreus é o Deus vivo, e ele diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles. E diz mais: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Então Deus vai mostrar o modelo do tabernáculo celestial para que Moisés faça uma cópia ali para os hebreus. Se você continuar lendo Êxodo 25, você vai ver a função do tabernáculo. Olha só o versículo 22 desse capítulo 25 diz: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o tabernáculo era o local onde Deus se manifestava e onde Deus habitava com os hebreus. Era algo maravilhoso, um Deus que estava sempre próximo. E é isso que nós precisamos entender. Sempre foi desejo do Pai habitar com seus filhos. Vou repetir, sempre foi desejo do Pai Celeste habitar com os seus filhos. Quando Ele criou o homem, o que Ele mais queria era habitar era estar com o homem,
Era por isso que ele vinha sempre na viração do dia, lá no Éden, para ter relacionamento com o seu filho, com os seus filhos, Adão e Eva. Este era e é o desejo do Pai, habitar com seus filhos. E tabernáculo nada mais é do que local de habitação. Houve vários tabernáculos na Bíblia. Normalmente nós estamos falando do tabernáculo de Moisés. O autor aos Hebreus, como está escrevendo aos Hebreus, obviamente, está se referindo ao tabernáculo de Moisés. Mas houve outros tabernáculos? Sim. As tendas dos patriarcas, temos o tabernáculo de Moisés depois, temos o tabernáculo de Davi mais à frente, temos os templos. Por que eu falo os templos no plural? Porque nós temos o templo de Salomão, nós temos o templo de Zorobabel e nós temos o templo de Herodes. Os templos também eram tabernáculos, só que ao invés de ser um tabernáculo móvel, era um tabernáculo fixo. Nós temos Jesus Cristo. E aí você diz, Jesus Cristo era um tabernáculo? Sim, Jesus Cristo. O corpo de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, o corpo foi gerado. Ele subsiste, a sua alma subsiste eternamente. Desde a eternidade, de eternidade a eternidade, porque ele é eterno. Mas o corpo de Jesus era um tabernáculo, que foi gerado no ventre de Maria. E ali, através da encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que diz o Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Este é o maior mistério da Bíblia Sagrada. O Verbo se fazendo carne e habitando entre nós, tabernaculando, é assim que diz a palavra no original, fazendo morada entre nós. Este é o maior mistério. Então Jesus Cristo também, o seu corpo era um tabernáculo, para que Deus fosse revelado aos homens através da encarnação do Verbo. E por último eu digo o homem regenerado, aquele homem que nasce de novo, que é regenerado, ele torna-se um tabernáculo. O tabernáculo não é local de habitação? Todos aqueles que nascem de novo, que passam pelo processo da regeneração, eles passam a ser a habitação do Espírito Santo, local de habitação. Então você professor, você aluno, você que foi regenerado, você é um tabernáculo, porque você é habitação do Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso. Nós temos também os tabernáculos naturais. Dá um exemplo aí, professor Márcio. O Éden era um tabernáculo. Só que o Éden era só o Santíssimo. O homem estava no Santíssimo. Deus criou o homem. Ou melhor, Deus criou o Santíssimo para o homem. O jardim que Deus fez no Éden era o Santíssimo. Quando o homem pecou, ele teve que sair do Santíssimo e Deus vai colocar ali 2 querubins guardiões, vai colocar uma espada flamejante para que o homem não tenha acesso de novo ao Santíssimo por causa do pecado. Mas o Santíssimo Deus fez para o homem. O Éden era um tabernáculo natural, era o lugar santíssimo para o homem habitar. O Monte Sinai também era um tabernáculo natural. Se você olhar, Deus diz para Moisés colocar limites em torno do Monte Sinai, capítulos 19 e 20 de Êxodo. Aqueles limites ali em torno do Monte Sinai é o átrio. Depois o monte em si é o lugar santo, e o cume do monte, o local onde Moisés recebeu toda a revelação da lei, ali era o local santíssimo. Então o Monte Sinai também era um tabernáculo natural. Por último eu digo o Getsêmani. Quando Jesus está chegando no Getsêmani, em Marcos capítulo 14, ele chega com 11 discípulos. Para 8, ele deixa no átrio, na entrada do Getsêmani. Ele diz para eles, fiquem aí, somente isso, não façam nada, só fiquem. Aí ele toma 3, Pedro, Tiago e João, e leva eles dentro do horto, para dentro do jardim, e diz, fiquem aqui e vigiem.
E o texto de Marcos diz assim: e indo ele um pouco mais adiante, porque ele era o sumo sacerdote por excelência. E aquilo que ele iria fazer agora, aquela conversa que ele teria com o Pai através da oração, somente ele poderia fazer. No Santíssimo, somente ele. Ele deixa 8 discípulos no átrio. Ele leva 3 mais adiante. E só ele vai sozinho naquele local onde ele vai ter a oração, a principal oração da sua vida. E diz Lucas que a sua aflição era tanta que até o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Então eu vejo o Getsemane também como um tabernáculo natural. Queridos, esse tema do tabernáculo é o principal tema da Bíblia Sagrada. Quando nós entendemos a questão das tendas, dos templos e dos tabernáculos da Bíblia, você entende a Bíblia como um todo. Os patriarcas tinham tenda. A tenda era um tabernáculo, professor Márcio? Não, não propriamente dito. Ela era o Santíssimo. É como se eles tivessem só o Santíssimo. Porque na tenda deles, eles tinham comunhão direta com o Pai. Era assim com Jó, era assim com Abraão, foi assim com Noé. Então esse tema, tendas, templos e tabernáculos, você precisa se aprofundar para você ser um bom professor da escola dominical. Bom, mas o objetivo da nossa lição é mostrar que o ministério de Jesus é superior à aliança firmada no Sinai. Por que o ministério de Jesus Cristo é superior? Porque ele era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ele era sacerdote, mas também era rei. Sobre esse tema sacerdote e rei, nós falamos na lição 7. Se você não assistiu o vídeo ou não participou desta aula, veja lá o vídeo da lição de número 7. Ele era sacerdote e rei. No sacerdócio levítico não havia ninguém que fosse sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ele mesmo era o sacrifício, o próprio Jesus Cristo era o sacrifício, por isso que o ministério dele é superior. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, por isso não há a necessidade de se repetir, porque foi feito uma única vez um sacrifício perfeito. O ministério de Jesus Cristo foi superior, porque o seu culto era superior. Por que o seu culto era superior? Porque foi realizado no tabernáculo celestial, do qual Moisés fizera uma cópia. Que tabernáculo celestial era este? Este era o tabernáculo que Deus havia mostrado lá no Sinai para Moisés, para que ele pudesse fazer a cópia, na cópia do tabernáculo terrestre. Quando Jesus morreu, o seu corpo foi para a sepultura. O espírito ele havia entregado ao Pai, mas a sua alma ela vai fazer todo esse trabalho sacerdotal. Ela vai adentrar no tabernáculo celeste e ele vai entrar com o seu próprio sangue para consumar a obra redentora. Esta aliança que Jesus vai firmar com o seu próprio sangue é uma aliança interior e espiritual. O tabernáculo agora não é mais um local geográfico, mas o próprio homem é um tabernáculo, como nós falamos há pouco. Aquele que nasce de novo, que crê no sacrifício de Cristo, ele passa a ser um tabernáculo. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo, vocês são o templo, vocês são o tabernáculo, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então é a palavra de Deus que está falando que agora nesta aliança que Jesus Cristo está fazendo com o homem, é uma aliança interior e espiritual. O tabernáculo não é mais um local geográfico, mas o próprio homem, que é nascido de novo, passa a ser um tabernáculo. Ele não é mais firmado em pedras, com letras em pedras, conforme era a aliança no Sinai, mas agora é no coração. O nosso texto áureo, Hebreus 8:10, diz: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração
as escreverei. Então é uma aliança interior e espiritual. Não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Lá no Sinai, os homens precisavam entender aquilo que estava escrito com letras em pedras, de fora para dentro. Ele precisava colocar aquilo dentro de si para ele cumprir a lei. Agora não. Na nova aliança, a transformação acontece de dentro para fora. Quando não entendemos isso, passamos a fazer muita confusão com a teologia. Queremos mudar pessoas que ainda não foram regeneradas, que tornaram-se crentes, mas não foram regeneradas, porque esta aliança, ela é interior, ela acontece de dentro para fora. Esta aliança também é individual e universal. Ao mesmo tempo que esta aliança abrange toda a terra, ela também é feita individualmente com cada cristão. Então cada um pode ter acesso direto ao Pai, porque a aliança ela é feita também individualmente. Apesar de todo o mundo, todos aqueles que estão no planeta Terra, poderem, a partir do momento que confessarem Jesus como seu Salvador, que crerem no sacrifício, ter acesso a esta aliança também é feita individualmente. Cada um pode ter o seu contato direto. Na nova aliança, todos passam a conhecer o Senhor. Todos os cristãos, todos os regenerados passam a ter conhecimento completo do Senhor. Na aliança do Sinai, não. Somente sacerdotes, somente escribas, somente a elite poderia ter conhecimento do Senhor. Agora veja que momento que nós estamos vivendo, onde todos têm a oportunidade de conhecerem ao Senhor. O profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, profetizou: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta aliança, ela é fundamentada também no relacionamento. É o último subtópico do terceiro tópico, uma aliança firmada no relacionamento. E aqui nós fechamos esta pré-aula. A nova aliança é relacionamento direto com o Pai. É o desejo do Pai, lá no plano original, lá no Éden. É impossível separar religião de vida. Nosso comentarista fala disso nesse subtópico, que certo autor destacou que o antigo sistema separava a religião da vida. Na nova aliança é impossível separar religião de vida. Foi assim com Adão lá no Éden e será assim também na Nova Jerusalém. O relacionamento que o Pai deseja é um relacionamento completo, sempre eterno. Não é um relacionamento de 1h30 de culto, de 2 horas de culto, que as pessoas participam dessa liturgia e depois, no outro dia, vão fazer coisas abomináveis, coisas que desagradam, que o Senhor reprova, porque querem ter um relacionamento momentâneo. Não, o relacionamento na nova aliança que Jesus estabeleceu através do seu sangue é um relacionamento completo, contínuo e eterno. O momento em que nós nos reunimos como igreja dentro de um prédio é apenas o momento que nós temos comunhão uns com os outros. Mas quando você sai dali, daquele prédio onde você se reúne, você continua sendo igreja. Você continua fazendo parte da aliança superior que Jesus Cristo inaugurou na cruz do Calvário. O maior privilégio desta aliança é habitar com o Senhor. Melhor do que isso, o privilégio desta aliança é o Espírito Santo habitando dentro do templo que sou eu. Você é um templo. Mas um dia nós estaremos junto com o Senhor, face a face, num estado de gozo eterno, de completa glória. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, fala desse momento. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia:
Eis aqui o tabernáculo, olha só, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O desejo de Deus sendo cumprido no desfecho final da história. Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quando nós falamos que esta é uma nova aliança, a aliança que Jesus inaugurou no Calvário é uma nova aliança, nós estamos falando isto em relação à aliança do Sinai, a aliança levítica do Sinai. Mas na verdade Deus está trazendo o homem. O que Jesus faz na cruz é trazer o homem de volta ao plano original que Deus tinha lá no início de todas as coisas, lá no Gênesis. Jesus está nos levando novamente para o Gênesis, para o Éden, onde Adão tinha relacionamento direto com Deus, direto, face a face com o Senhor. Isto é tabernacular, isto é habitar com o Senhor. Se esta aula foi útil, se esta pré-aula foi útil para você, não deixe de dar o seu joinha. Dá aí o seu joinha, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.